Olá, seja muito bem-vindo ao programa da FER. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para o seu primeiro R$ 5.000 por mês trabalhando com a extensão de cílios. Meu nome é Fernanda Gabriele e o tema de hoje é como melhorar a retenção. Primeiramente, o que é uma retenção? Tá? A retenção ela é a duração que a extensão de cílios que você realizar na sua cliente vai ter. Quanto tempo a sua extensão vai durar? Quanto tempo que a sua extensão vai ter essa retenção? Entendeu? Então, é o tempo de duração da sua extensão. É quantos dias a sua cliente vai precisar voltar para poder realizar a manutenção. Tá? Então, é quanto tempo vai durar a extensão de cílios. E aí, às vezes, quando você está iniciando, você tem problema com retenção. Às vezes, até quando você já é profissional, há muito tempo, acontece sim de você ter problema com retenção. Isso já aconteceu comigo várias vezes. E eu acredito que pode acontecer com você, ou se já aconteceu, essas dicas vão te ajudar, essas recomendações que eu irei te passar hoje, com certeza vai te ajudar sim. Porque são recomendações importantes que às vezes você está errando e não está percebendo. E às vezes você ajustando essas recomendações que eu vou te passar, você melhorando o que você está fazendo durante todo o procedimento que você está realizando a sua extensão de cílios, pode ser que você acabe de vez com esse problema de retenção, tá? Então eu vou começar a explicar para vocês o que pode acontecer, algumas coisas que pode ser que você esteja fazendo durante o seu procedimento, que você não tenha percebido e que está fazendo cair rápido a extensão de cílios da sua cliente. Quem nunca passou por isso, né? Às vezes você coloca a extensão, passa uma semana, já caiu tudo. Ou já aconteceu de clientes minhas vier até mim realizar o procedimento e falar pra mim que realizou o procedimento em outro lugar e no outro dia caiu tudo. Gente, isso não é normal, tá? Realizar a extensão de cílios e cair tudo no outro dia ou uma semana após não é normal. Então, se caso isso acontecer com você, você deve avaliar, ver o que você está fazendo de errado, se é realmente o problema com você ou se é a cliente que fez alguma coisa de errado, né? Porque tem esses dois fatores. Pode ser que você esteja fazendo algo de errado ou pode ser que a sua cliente também esteja fazendo algo de errado. Então, o que você vai fazer quando isso acontecer? Você vai pedir que a sua cliente venha até você, ou uma recomendação para você fidelizar a sua cliente, tá? Se caso a cliente reclamar para você que a extensão de cílios caiu tudo rápido, no outro dia ou uma semana depois, você não vai dispensar a cliente, tá? Porque você vai perder essa cliente. E cliente que paga o seu salarinho no final do mês, que dá o dinheirinho dela para você realizar esse procedimento nela. Então, você tem que valorizar as suas clientes, você tem que mostrar para ela que você valoriza ela sim, tá? Isso vai diferenciar você de outras profissionais. Então, quando a sua cliente reclamar para você, Fer, a minha extensão caiu tudo, tem nem uma semana que eu coloquei, ou não tem nem um dia que eu coloquei, já caiu toda a minha extensão. O que a gente pode fazer? Você vai falar para ela vir até o seu local de atendimento, você vai reservar um horário para você atender ela novamente, tá? Isso, gente, eu tô falando, é uma recomendação minha. Eu já fiz isso e até hoje, as clientes que eu fiz isso são clientes fiéis, porque elas viram, né, que eu não tô só interessada no dinheiro, você não deve só se interessar no dinheiro, você deve se interessar na qualidade do serviço que você vai prestar para sua cliente. Então não adianta nada você fazer um procedimento nela, cair tudo no outro dia e você não prestar nenhuma assistência a ela. Você deve prestar assistência para sua cliente, ok? Tá? Então, você vai falar para ela vir, você vai reservar um horário para você atender ela. Eu recomendo que você realize a extensão sem cobrar, porque não é a culpa dela e às vezes também não é culpa sua. Então, você vai realizar a extensão novamente, você vai investigar durante esse tempo que você está realizando a extensão o que pode ter acontecido. Então, você começa a conversar com sua cliente, pergunta para ela, e aí, como que foi? O que aconteceu? Você molhou a extensão? Porque você deve também deixar ela orientada que ela não pode fazer algumas coisas após realizar a extensão. Então, isso é sua obrigação como profissional. Você deixar a sua cliente orientada do que ela pode e do que ela não pode fazer quando ela realizar a extensão,
tá? Então você vai perguntar para ela se ela fez alguma coisa que pode ter proporcionado isso, ou se ela falar que não fez nada de errado, você vai avaliar os seus produtos, como você está fazendo a técnica, tudo isso, tá ok? Então uma recomendação minha para você, recomendação de quem tem experiência, né, de quem já passou por isso, atenda a sua cliente novamente, investigue o que está acontecendo para você poder resolver o problema, certo? Então vamos começar pela primeira coisa que você pode estar errando na hora de realizar a sua extensão que causa uma má retenção, tá? Ó, estou me aventurando hoje, trouxe um quadro para vocês, tá? É uma forma que eu encontrei de deixar a aula um pouquinho menos chata ou cansativa para você assistir. Então não repare na minha letra e não repare nos desenhos que eu vou fazer também, tá? Os desenhos que eu vou realizar é uma forma de querer ilustrar melhor a ideia que eu quero passar para vocês. Às vezes fica um pouco mais fácil de compreender, tá? Então por esse motivo eu vim aqui hoje com um quadro, tá? Então eu vou começar a explicar para vocês como que é os problemas de retenção, tá? O que pode causar essa má retenção. Primeiramente, você deve lavar os olhos da sua cliente antes de realizar a extensão de cílios 2 vezes, tá? O primeiro tópico aqui é lavar as extensões de cílios 2 vezes. Erro técnico. Você deve higienizar os cílios da sua cliente antes de realizar a extensão de cílios 2 vezes, tá? Às vezes você higieniza só uma vez e aí fica com alguns resquícios. Fica com alguns resquícios de oleosidade ou de resto de produtos que ela utilizou, como rímel, protetor solar, que às vezes a pessoa usa no rosto e daí na hora de lavar acaba ficando os resíduos colados nos cílios. Então você deve higienizar os olhos da sua cliente 2 vezes para garantir que todos os resquícios de produtos e excesso de oleosidade tenha saído dos cílios naturais para você acoplar a extensão. Isso vai melhorar a retenção da sua extensão, tá? Como que você pode higienizar? Geralmente, eu utilizo o sabonetinho Johnson, de neném. Por quê? Porque esse sabonetinho Johnson, ele é um produto desenvolvido com pHs próprios para crianças, né? Ele é um produto infantil. Então, o pH desse produto, ele é um pH que é muito próximo ao pH da área dos olhos, dos cílios, né? Ele é um pH neutro, geralmente 7, tá? Então, eu gosto bastante de utilizar o sabonetinho Johnson, porque eu acho que ele higieniza bem e o custo-benefício dele é bom, tá? Existem loções próprias para você higienizar os olhos, mas o valor dele é um pouquinho mais caro. Às vezes, quando você está iniciando, compensa sim você utilizar o sabonetinho Johnson, que é uma ótima opção, tá? Eu utilizo ele. Agora está surgindo no mercado os removedores de proteína. O que é isso? É um produto, né, para você higienizar os olhos, que ele retira toda a oleosidade, então ele deixa o fio bem limpinho para você realizar a extensão. Tem algumas profissionais também que utilizam shampoo anti-resíduo para higienizar os olhos, tá? Eu utilizo só o Johnson. Então essas 2 opções aqui pode fazer com que a sua extensão tenha uma melhor retenção. Às vezes você comprando o sabonetinho de proteína, ou às vezes se a cliente tiver um cílios muito oleoso, você utilizar um shampoo de anti-resíduos, também pode ser que ajude você a ter uma melhor retenção. E sempre, apesar de qualquer produto, né, sempre higienize o olho da sua cliente 2 vezes, tá? Dicas para melhorar a retenção. Uma outra coisa que você pode fazer é utilizar o primer. Para que serve o primer, gente? O primer, ele abre a cutícula do fio, e daí deixa esse fio natural dos cílios mais poroso. Isso facilita com que a extensão tenha uma melhor acoplagem no fio e maior adesão do adesivo com o fio natural, tá? Então ele consegue fazer essa adesão melhor e daí isso aumenta a durabilidade. Uma outra questão que você pode fazer também para melhorar a retenção é trocar a gota de cola do seu adesivo, né? Trocar a gota do seu adesivo a cada 20 minutos. Por que você vai trocar a gota do seu adesivo a cada 20 minutos? Vou desenhar aqui uma gotinha de cola, tá?
Aqui tá a cola que você pingou, a gotinha do adesivo que você pingou. E aí, quando essa gotinha de adesivo entra em contato com o ar, devido ao componente principal dele ser o cianoacrilato, ele entra em contato com o ar e daí ele começa a entrar em processo de polimerização, tá? O que é processo de polimerização? É quando a cola começa a secar. Então, ela seca de fora, né, para dentro. Então, aqui fora começa a secar e aqui dentro continua estável as propriedades do adesivo, tá? Então, por esse motivo que você não pode passar só o fiozinho da extensão de cílios aqui na superfície da gota da cola. Você deve mergulhar esse fiozinho lá dentro para você pegar esse adesivo que ainda está com as propriedades todas intactas aqui dentro da gotinha da cola, tá? Então, essa é uma dica boa também, você trocar essa gotinha a cada 20 minutos para que ele não fique muito polimerizado, né? Não fique muito seca essa cola e cause uma falsa colagem. E também sempre mergulhar o fio lá dentro da gotinha, lá no meio da gota, para você pegar a parte do adesivo que está melhor conservada, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também é você agitar o adesivo antes de você usar ele todas as vezes. Então, quando você for iniciar os seus atendimentos, você vai agitar o seu adesivo de 2 a 3 minutos, tá? Sem parar, agita 2 a 3 minutos. Daí, cada vez que você for pingar a gota do seu adesivo, a cada 20 minutos, você vai agitar ele um pouquinho mais. Pode ser menos tempo dessas vezes, se você for só trocar a gota, né? Então, você agita um pouquinho mais, para ele poder sempre manter todos os componentes dele junto. Sempre manter esse componente todos juntos, tá? Isso vai melhorar com que o seu adesivo tenha uma melhor fixação. Outra dica, outra recomendação. Trocar o adesivo a cada 5 a 6 semanas. Quando você abre o seu adesivo, ele tem uma recomendação de você utilizar ele em até 6 meses, tá? Quem trabalha com extensão de cílios sabe que após aberto, ele não mantém todas as propriedades de retenção desse adesivo até esse período de 6 meses. Por esse motivo, eu sempre troco a minha cola bem antes, tá? Geralmente eu troco a minha cola a cada 2 semanas ou a cada 1 mês. Ultimamente eu estou trocando a cada 2 semanas, às vezes até a cada 1 semana. Então, uma dica para você não jogar adesivo fora. Você compra um vidrinho menor. Hoje no mercado tem várias possibilidades de você comprar adesivos, né? Vários tamanhos, várias marcas, vários adesivos que se adequam a temperaturas e ambientes diferentes, né? A temperatura e umidade diferente. Então você consegue escolher um que seja melhor para você trabalhar de acordo com a sua temperatura e com a sua umidade do local que você irá atender. Então você consegue avaliar tudo isso e escolher um adesivo melhor para você. Então você deve trocar esse adesivo, no máximo estourando a cada 1 mês, tá? Essa é uma recomendação minha, a cada 1 mês. Eu troco a cada 1 ou 2 semanas, dependendo da quantidade de adesivo que eu compro. Às vezes eu compro de 3 ml, às vezes eu compro de 5 ml. Eu não gosto muito de comprar da colinha de 10 ml, porque sempre acabo jogando produto fora. Por mais que eu atenda muitas clientes, sempre acaba sobrando a de 10 ml. E daí dá aquela dor no coração de jogar o produto fora, e eu acho também que a retenção dele acaba durando menos, sabe? O poder de retenção daquele adesivo de 10 ml eu acho que dura menos tempo. Então, por esse motivo, eu recomendo você comprar colinhas de adesivos de 5 ou 3 ml, tá? E daí você vai trocar ele no máximo a cada 1 mês, para você manter as propriedades desse ativo, desse produto, e conseguir ter uma melhor retenção das suas extensões. Uma outra recomendação: não colocar um fio muito grande, um fio artificial muito grande nos cílios naturais da sua cliente. Por quê? Quando você pega lá um fiozinho artificial muito maior que o cílio natural da sua cliente, o que vai acontecer? Você vai pegar um fio super grande e vai colocar aqui no fio da sua cliente, supondo que aqui seja a pálpebra e aqui seja o fio, certo? Então, você vai pegar o fio da extensão, que é um fio, por exemplo, muito grande para o tamanho dos cílios dela, e vai colocar. E daí, esse fio aqui, que está muito maior,
ele vai pesar. Então, a probabilidade dele pesar, descolar aqui e cair mais rápido é muito maior, tá? Por esse motivo, você deve sim colocar um fio que seja adequado para o tamanho dos cílios da sua cliente. Por isso que muitas vezes a sua amiga, né, no caso de quem realiza a extensão, colocou um fio maior e nos seus cílios a profissional recomenda você colocar o menor, porque às vezes o seu fio é menor que o fio da sua amiga. E daí, por esse motivo, para manter a saúde do fio natural seu, a gente coloca um tamanho menor, tá? Qual que é a medida de segurança para você manter a saúde do fio da sua cliente? Vou fazer um outro desenho aqui, tá? Aqui, vamos supor que é a pálpebra e aqui o fio natural. Então, quando você vem colocar o fio artificial sob o fio natural da cliente, você deve manter sempre uma medida de segurança. Como que é essa medida de segurança? O cílios artificial pode ser no máximo maior que o cílio natural 3 milímetros. Isso mesmo. Você deve colocar um cílios artificial maior que o cílio natural do seu cliente, no máximo ultrapassando o cílios natural 3 milímetros, tá? Então, por exemplo, a minha cliente tem um cílios tamanho 10, então o máximo que eu posso colocar nos cílios dessa cliente é o tamanho 13, certo? Pode no máximo 3 milímetros. Por esse motivo que a gente começa pequenininho aqui no canto externo e vai aumentando, porque o cílios do canto interno, tá? Desculpa. Do canto interno ele é menor, então por esse motivo a gente coloca um tamanho menor também, porque quando coloca um tamanho muito grande nos cílios interno, ele cai rápido também por esse motivo, causa um sobrepeso no fio natural dos cílios artificial e ele se desprende e cai mais rápido, ok? Uma outra recomendação, não colocar a extensão muito afastada da raiz dos cílios natural da sua cliente. Exemplo, pálpebra tá aqui, cílios natural tá aqui, certo? Cílios natural tá aqui. Então, você vai pegar o cílios artificial e você não pode, por exemplo, pegar esse cílios artificial e colocar bem aqui na ponta do cílios natural. Por quê? Porque ele vai se desprender rápido e vai cair também. A mesma coisa acontece quando você coloca um tamanho muito grande, né? Então, é a mesma coisa nessa situação também. Quando você coloca lá os seus cílios artificial mais próximo da raiz, sem encostar na pálpebra, tá? Importante isso, não pode encostar na pálpebra. Então, se você pega os cílios artificial e coloca aqui mais próximo possível da raiz do pelo, você consegue manter uma retenção maior, porque daí esses cílios têm uma menor probabilidade de quando você encostar nele, ou de quando você for dormir, encostar no travesseiro, ou até mesmo quando for pentear, ele se desprender e cair. Isso aconteceria com maior facilidade se ele tivesse colocado aqui na pontinha, ou tivesse muito no meio dos cílios natural também. Acontece isso, ele se desprende e cai com maior facilidade, tá? Então aqui, ó, desenho de novo, tem aqui a pálpebra, né? E aqui tem um fiozinho natural, que está em azul, agora preto. E tem um fiozinho artificial que está em vermelho. O espaçamento correto de você deixar de distância da pálpebra até o cílios artificial é de 0,5 milímetros, geralmente para volume russo, para fio a fio também, tá? Esse aqui é o mais correto, 0,5 é o mais correto que você tem de espaçamento para você deixar. Por quê? Quanto mais afastado, maior a probabilidade de cair. Então, você tem que colocar mais perto possível, só que você não pode encostar na pálpebra. Porque se encostar na pálpebra, vai ficar espetando o olho, vai causar uma microlesão na pálpebra do seu cliente e vai te dar um problema, tá? Então, por esse motivo, você tem que deixar esse espaçamento. 0,5 para quê? Você olhe na extensão dos cílios da outra pessoa, né, no caso, e você não consiga ver esse distanciamento. Então, é um distanciamento mínimo, somente para manter o conforto e não machucar a pálpebra da cliente, tá? Por esse motivo, 0,5. Geralmente, quem está iniciando tem um pouquinho mais de dificuldade para deixar esse espaçamento mínimo.
E daí, às vezes, acontece por esse motivo de encostar na pálpebra, porque você está iniciando e você não tem essa facilidade de acoplar corretamente nesse espaçamento. E daí, o que a gente recomenda para quem está começando, tá? Depois você vai se ajustando para manter esse distanciamento aqui. Mas para quem está começando, você pode deixar no máximo 1 milímetro, tá? 1 milímetro de distância, que é um pouquinho maior que meio. Então, quando você deixa 1 milímetro, ele fica um pouquinho mais visível esse espaçamento da raiz, tá? E daí, para volume russo, isso não é legal. Para fio a fio até que vai, mas para volume russo não é legal porque você consegue ver mesmo, visivelmente, esse distanciamento. Então, 0,5 para fio a fio e volume. 0,5 para fio a fio e volume russo, tá? E 1 de distanciamento é somente fio a fio, tá? Somente fio a fio, tá? Para você não conseguir perceber essa distância. Então, não pode colocar muito afastado da raiz, tá? Tem que respeitar esse distanciamento. Uma outra coisa que faz com que a sua extensão caia rápido e você tenha uma durabilidade ruim, baixa, é você acoplar errado. Então, você deve acoplar a extensão de cílios corretamente. Como que você pode fazer isso? Tem vários jeitos de você realizar a acoplagem do fio artificial no fio natural. Então, tem algumas maneiras. Como que você pode fazer isso? Você pode realizar a acoplagem do fio artificial por cima, que seria esse caso aqui. Você vai pegar o fio artificial e vai colocar por cima no fio natural. Tem essa possibilidade. Tem uma outra possibilidade, acoplar de lado, tá? Então, você pode... Tá aqui o fio natural da sua cliente. E aí você vem com o fio artificial e você coloca ele de lado, tá? Tem essa possibilidade também. Você coloca ele de lado, cola ele de lado. Quando que você vai fazer isso? Quando o fio ele é muito curvado ou ele tá torto, tá? Isso pode acontecer. Então, você vem com o fio artificial e coloca ele de ladinho. Dá certo, tá? Então, uma outra possibilidade é você acoplar por baixo, tá? Então, você vem com a extensão, com o fio artificial e coloca por baixo no fio natural. Eu gosto bastante de fazer assim, eu acho que tem uma acoplagem melhor. Só que tem alguns casos que não dá pra você fazer assim. Aí você tem que fazer por cima ou lateral, tá? Qual que são os casos que você não consegue acoplar por baixo? Tem algumas vezes que se você acoplar por baixo, vai cair rápido. Qual que é esse caso? A nossa pálpebra, né, ela tem mais ou menos 3 camadas de fios. Então, eles não nascem só em uma linha, retinho, bonitinho. Não nasce dessa forma os cílios naturais dos nossos olhos. Então, ele tem geralmente 3 camadas. São todas irreguladas, né? Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Eu tentei desenhar aqui pra vocês. Então, ele nasce separados, uma em cima, uma embaixo, uma outra lá embaixo. Dessa forma, nascem os pelos, tá? Então, geralmente, quando tem esse canto externo dos cílios, geralmente, quem tem bastante cílios, ele costuma acumular na camada mais baixa, na última camadinha. Então, se você vier nesses cílios externo, que é um cílios menor, mais fino, mais para baixo, né, na última camadinha, colocar por baixo, além de ele cair rápido, ele vai ficar descendo, tá? O cílios natural daqui, você colou por baixo. Ele vai ficar fazendo assim, ó. E daí toda hora vai parecer que a extensão tá entrando dentro do olho da sua cliente, porque ele tá quase caindo, ele tá querendo cair já. Então, se você colocar por baixo, ele vai começar a querer soltar mais rápido. E daí, além de cair rápido, ele também vai ficar incomodando, porque ele vai ficar meio que querendo entrar dentro do olho por estar descendo toda hora. Então, nesses casos, tá? Não quer dizer que você não pode acoplar por baixo. Você pode sim. Mas nesse caso, que é um caso à parte, você deve acoplar por cima ou na lateral, de preferência por cima. Que daí a duração dele vai ser maior. E daí ele não vai ficar também causando esse efeito de ficar descendo toda hora e incomodando a cliente. Tá? Então, tem essas formas de você fazer a acoplagem. Importante que você coloque, né, o fio rente à extensão,
rente ao fio natural, tá? Tem que ser grudadinho, Você não pode deixar, por exemplo, colocar a extensão assim, né? Daí fica, às vezes, quando você não tem muita prática, você acaba acoplando errado. Além de você cometer esse erro de acoplar de forma errada, né? Em alguns casos, você também encaixa ele errado sobre o fio natural. Daí faz com que caia mais rápido também. O que pode ser feito, né? O que você pode fazer de errado? Acoplagem errada. Você pega o fio natural ou fio artificial e coloca errado sobre o fio natural. Quando você vai fazer essa união, tem que estar toda essa parte do fio artificial grudada no fio natural. Porque às vezes você vai acoplar e ele fica um espaçamento assim, sabe? Ele fica com um pezinho. E daí, além de ele fazer esse movimento mais rápido, ele também pode espetar a pálpebra da cliente. Então, tem que acoplar certinho. Uma dica é um direcionamento correto da extensão, porque às vezes o cílio da sua cliente está tortinho, ou você coloca a extensão torta, e aí a facilidade de ele se desprender e cair é maior. Então, como que você vai fazer essa colagem correta, tá? Esse direcionamento correto. Um exemplo de como não fazer. Esse fio aqui, o fio natural está reto, normal. E aí você coloca o fio torto. Fio normal, você coloca o fio torto assim. Então, esse fio ele vai se desprender com maior facilidade e vai cair rápido, tá? Um outro exemplo é você colocar, né, com essa pontinha aqui elevada ou torta assim, pro lado, pro outro, todo canto, e aí ele cai rápido também. Qual que é a maneira correta? Você colocar o fiozinho sempre alinhado em 90 graus, ó, retinho. Então, você deve colocar ele reto. Em alguns casos, você coloca ele mais inclinadinho, quando for o caso de os cílios da cliente serem um pouquinho inclinadinho. Geralmente no canto interno, no canto externo, ele é um pouquinho mais virado para o lado. E aí você vai colocar a 90 graus, direcionando para o fio natural, tá? Então, você vai acompanhar esse fio natural da cliente. O que você pode fazer também? Às vezes, o cílio natural da cliente está torto, que é esse caso aqui, e aí você coloca a acoplagem, né? Vai misturar um pouco de acoplagem com direcionamento. Porque aí você coloca a acoplagem dele de direcionamento, tem que ser de acordo com que ele fica 90 graus. Então, aqui no exemplo de você colocar ele de lado, o fio está torto para cá. Então, você vai pegar o fio artificial, vai direcionar a 90 graus e vai colocar ele pregado lateralmente, tá? Então, você vai fazer essa adesão do fio artificial com o fio natural por lateral. É um exemplo de como você pode fazer se caso o fio da cliente estiver torto. Que ele for, né, tortinho naturalmente. E aí, um outro exemplo é você colocar por cima também, né? O fio está torto para cá. Então, você vem com o fio artificial e você coloca ele por cima do fio natural, direcionando a 90 graus. Então, você vai conseguir fazer isso, manter toda a extensão alinhada, certinha, bonita. Porque às vezes você coloca um fio para lá, um fio para cá, outro para lá, outro para cima, outro para baixo, fica tudo torto, tudo feio a extensão, e daí isso faz cair mais rápido também. Então, você deve ter esse direcionamento correto. Uma outra recomendação é você utilizar a quantidade de cola correta para cada técnica. Tem diferença, sim, na quantidade de cola que você utiliza para volume russo ou para fio a fio, tá? Então, você deve utilizar a quantidade correta para que caso você utilizar muita cola, vai danificar os fios, vai ficar tudo grudado, vai ficar feio para burro. Então, você deve utilizar a quantidade correta tanto no volume quanto para o fio a fio, tá? Como que é o correto de utilizar a quantidade de cola? No volume russo, você deve dar só um beijinho na cola. Então, a quantidade correta no volume russo é que você pegue só esse pezinho dele aqui, só a base dele e encoste na cola. Então, quanto que você pode afundar na cola esse fens de volume russo? 1 milímetro, tá? Esse aqui é a quantidade correta que você pode afundar. 1 milímetro do pezinho, da base do fens, você pode encostar na cola. Se caso você colocar muita cola no fens do volume russo, vai causar o efeito mangueira. Como que é esse efeito mangueira? É quando você encosta lá o seu fens bonitinho, que
que você teve trabalho para fazer, porque para fazer fem de volume russo dá um pouquinho de trabalho, né? Quem faz a técnica sabe disso, ou quem está iniciando também vai saber. Então, o que é o efeito mangueira? É quando você pega o seu fem, só que aí, em vez de você encostar só a base dele bem pouquinho na cola, você aprofunda muito dentro da cola. E aí, essa cola vai subir pela base e vai ficar com excesso de cola. E aí, na hora que você for colocar o seu fem, ele vai fechar. Então, esse é o efeito mangueira. Quando sobe muita cola, fica com excesso e o fem fecha, tá? Então, por isso tem que utilizar a quantidade de cola correta. E no fio a fio? No fio a fio, quando você vai mergulhar ele na cola, você não pode mergulhar só a pontinha. Então, é o contrário. No volume russo, você coloca só a pontinha, 1 milímetro só na base, para você colocar a quantidade de cola correta. E no fio a fio, você tem que mergulhar 40 a 50% do fio na cola, tá? Então, se você colocar só na pontinha do fio a fio, dos cílios fio a fio, e colocar no fio, ele vai cair rápido também. Então, tem que utilizar a quantidade correta para ele durar certo também, tá? Então, você pegou o fio artificial para fazer a extensão de cílios fio a fio, você vai mergulhar ele 40 a 50% dentro da gotinha da cola, vai retirar e vai colocar no fio natural. Então, isso vai fazer com que o fio da extensão fio a fio, ele cole mais, né? Cole essa base de 40 a 50% que foi onde você mergulhou na cola, no fio natural, aumentando mais a duração. Então, tem essas duas formas de você fazer, de você utilizar a quantidade correta da cola. Fio a fio é de um jeito, o volume russo é de outro jeito. Uma outra coisa muito importante que você deve sempre fazer quando você finalizar todo o processo da sua extensão de cílios é escovar os cílios que você acabou de fazer. Como que você vai pentear? Você vai fazer movimentos de vai e de vem com a escovinha e vai movimentar em movimentos circulares, de cima para baixo, movimentando circular, a escovinha vai e vem. Tá? Isso vai fazer com que, se caso tiver algum fio mal acoplado, ele se desprenda e aí você vai repor só onde prendeu. Porque se caso você deixar esse fio que está mal acoplado e a cliente for para casa com ele, ele vai cair rapidinho. Então, você fazendo isso vai fazer com que dure mais, porque não vai ter fio para cair. Vai dar todos acoplados de forma correta, então a duração dele vai ser melhor. Tá? E uma outra recomendação é que você oriente a sua cliente como cuidar das extensões em casa. Porque se ela cuidar de forma correta, for delicada, não tomar banho de água quente, não ficar molhando a extensão, respeitar o período de 24 horas após a colocação para depois molhar as extensões, pode ter certeza que se ela seguir todas as suas recomendações, as extensões vão durar mais também. Então, a duração da extensão ela é um conjunto do seu trabalho e dos cuidados da cliente também. Então, você deve orientar ela e fazer um trabalho bem feito, para que dure bem a sua extensão, tá? E isso vai facilitar com que você tenha uma melhor retenção, que as suas clientes coloquem sempre os cílios com você e que você aumente o número de clientes que você tem e consiga chegar mais rápido ao faturamento de R$5.000 por mês. Espero ter ajudado você e até o próximo vídeo.